com Deus, isso agrada a Ele. Esse é o alvo, uma comunhão profunda. Vamos lembrar que Ele é o Deus Criador do universo, mas Ele é o Deus Salvador da sua vida, que habita em você, que comunga, que consola, que ensina, que te apoia, que te sustenta. Ele é o macro e o micro. Ele é o sustém o universo e sustém a sua vida como indivíduo. Só que para você alcançar isso, é a devoção. É esse o alvo a ser alcançado. Isso vai determinar, então, como deve ser a nossa conduta. Muito bem. Primeiro tema, temor de Deus. Isso é a alma da piedade. E existem dois tipos de temor. O temor de ameaça, de ira sobre o pecado, o temor de medo. Vamos lembrar que antes de Cristo estávamos o quê? Debaixo da ira de Deus. Hoje não estamos mais debaixo da ira de Deus. Não há necessidade mais desse tipo de temor de medo. Mas é necessário saber que existe uma responsabilidade. Deus é Pai. Nós somos filhos. E Ele disciplina os filhos a quem ama. Então, algo desse temor, não no sentido de medo, mas de respeito, tem que permanecer. Eu sou ainda do sistema antigo de educação. Os meus filhos eu controlava só no olhar, não precisava nem falar. Eu só olhava. Ele já sabia o que eu queria dizer. É isso que Deus espera de nós. Você sabe o que agrada a Deus. Você deve ser agradável a Deus. Essa é a devoção a ser alcançada. Hebreus capítulo 10, versículo 28, vai falar desse aspecto disciplinar. Eu quero que os irmãos prestem atenção no peso da mão de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso no Antigo Testamento, como Deus tratava a nação de Israel, lá na lei mosaica. 2 ou 3 testemunhas eram apedrejados e mortos. E agora, na igreja, como que é? 29. De quanto mais severo o castigo do que isso, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Aqui está falando do quê? Do filho caído. O filho que está precisando ser disciplinado. E Deus está avisando que ele é severo. De outra sorte, vocês não seriam filhos. Ele é severo com seus filhos. 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Texto para crentes, para filhos. Temor de Deus. Não é temor do pastor. O pessoal faz um terrorismo com as crianças, né? Vou falar com o pastor. Daí as crianças, em vez de ouvir o pastor, saem correndo.
pastor, não. É o pastor do pastor. É esse aí. O nosso pastor. O outro aspecto de temor é o aspecto de reverência, de veneração, que nos conduz a quê? A adoração. Se nós não estivermos em espírito de adoração, esse tempo de louvor não é nada. É um cantar na nuca do outro. Não chega lá. Precisamos adorar de fato e de verdade. Precisa ensaio? Precisa, né, Paulinho? Precisa. Mas para quê? Para adorar em espírito e verdade. Esse é o alvo, isso tem que ser buscado. Quando a gente vai falar de fruto do Espírito, não quero falar de religiosidade, mas quero falar do viver cristão. Viver o cristianismo, a ponto de sentir o agir de Deus. Ouvir. Sentir o toque. Paulo falou, logo não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Paulo atingiu devoção. Precisamos atingir devoção também. Esse é o alvo de estarmos vendo aqui, o fruto do Espírito. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Você foi salvo para quê? Qual a razão? Por que motivo o Senhor te tocou, te alcançou, te salvou? Para desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Com temor nós temos o quê? Reverência. Com tremor nós temos o quê? Submissão. Reverência e submissão. Portar-se com temor é atitude, não é atividade. Atitude. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência. Note, lemos lá em Hebreus a disciplina com o desobediente. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não se amolda aquilo. Aquilo é passado. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. O Senhor é santo. Ele nos chamou. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. 16. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Efésios diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. A escolha foi lá atrás. Deus é soberano. Ele é onisciente. Ele havia te escolhido mesmo antes de você existir. Você é um projeto de Deus. 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, sem acepção de pessoas, ou seja, ele vai julgar todos, tá? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui. Estamos no tempo do quê? Da peregrinação.
aqui a vida vai se passar como a erva. Cresce a erva, murcha a erva, seca a erva, e o vento leva a erva. Isso é a nossa vida. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram. Pessoal, pensa bem na sua vida. Analisa o que você vive a cada dia. É possível que daqui a 50 anos não tenha muita gente viva aqui não. Futilidades. O que vai se levar das futilidades desse mundo? Da futilidade, da maneira de viver, da filosofia da vida que se tem. Pede-se sono, pede-se fome, pede-se saúde, pede-se tanta coisa por causa de futilidades. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nós fomos comprados, resgatados do fútil procedimento. Agora, para nós temos que despojar do fútil procedimento, renovar segundo a vontade de Deus e revestir uma vida de devoção com Deus. Portar-se com temor, então, é atitude, é refletir o caráter santo de Deus, por meio do quê? De obediência, por meio de temor, respeitando a obra de Cristo a nosso favor. Não foi isso que nós lemos em Hebreus 10? Aquele que pisa o sangue de Cristo, está pisando a obra dele. Precisamos respeitar a obra de Cristo a nosso favor. Deus julga as obras dos crentes pela atitude e não pela atividade. Na hora do louvor, levanta-se a mão. Isso pode ser atividade ou pode ser atitude. Senhor, vê se há em mim algum pecado. Eu estou limpo diante de ti, purificado pelo teu sangue. Eu te adoro por causa disso. Aí é atitude. Atividade. Eu vou parecer mais santo levantando a mão. Eu vou parecer espiritual. Dá uma sensação de que eu estou mais perto de Deus. Às vezes até sinto uma emoçãozinha por causa disso. Mas está coerente? O levantar das mãos é um levantar de devoção por Deus? Está refletindo isso? Atitude. Atitude. Atitude é lealdade a Jesus. É seu povo pela fé. Pois retroceder na fé implica indisciplina. Aguanta isso. Cair na fé. O interessante é que, muitas vezes, o caído não sabe que está caído. Ele está ativo. Ele vem na igreja, ele não perde um culto, ele não perde uma atividade. Mas ele não tem temor de Deus, não tem amor por Deus, não deseja estar com Deus e não prova a devoção por Deus.
Precisamos alcançar a razão de estarmos reunidos cultuando ao Senhor. Obras em si faz parte do plano de Deus. Efésios 2:10. Não é que atividade é errado, é que atividade sem atitude não leva a nada. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Atividade. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andássemos nelas. Atitude. Andar com Deus. Devoção. Precisamos ter uma fé que agrada ao Senhor. Enoque andou com Deus. E o Senhor o tomou para si. Esse tomar para si é a ideia de... o Elias foi tomado para si. Nós vamos ser um dia tomados para ele no arrebatamento. É a mesma ideia. Mas o quanto que nós almejamos isso? Quanto que nós amamos? Quanto nós desejamos? Atitude e lealdade a Jesus e ao seu povo. A quem? A Jesus e a quem? Seu povo. Quem é seu povo? O corpo de Cristo. Mas tem isso na Bíblia? Opa! Tem sim. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, Jesus, o nosso sumo sacerdote, no tabernáculo celestial, adentra diante do trono da glória do Pai com seu próprio sangue à nossa frente. E nós somos sacerdotes, que acompanhamos o sumo sacerdote Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Através do sangue de Jesus, adentramos diante do trono da glória. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que novo e vivo caminho? O corpo de Cristo, a habitação do Espírito Santo. Novo e vivo caminho que não existia antes, a nova aliança, que é superior à antiga aliança. O cristianismo que é superior ao judaísmo. Jesus Cristo que é superior a tudo e a todos. 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Note, é o exercício do temor, é o exercício do amor, é o exercício do desejo. Aproximar-se, devoção, coração sincero, certeza de fé, coração purificado de má consciência, lavado o corpo em água pura pela palavra. 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Qual a nossa parte? Guardar firme. 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos uns aos outros. Uns aos outros. Irmãos, precisamos mais figura daquelas pessoas que são chamadas de chatos. O que é o chato? O chato é aquele... Puxa, o irmãozinho faltou hoje. Liga para ele. Aconteceu, algum problema, posso ajudar? O irmãozinho não veio, não consegui falar com ele, passa na casa dele. Gente, olha o número de vocês. Não dá para o pastor visitar todo mundo pessoalmente.
Precisa que todo mundo participe. Aqui é todo mundo, é o corpo de Cristo. (25) Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E o dia se aproxima. Está cada dia pior. A situação cada vez mais. Jesus está à porta. O arrebatamento está aí. Precisamos fidelidade e lealdade na nossa peregrinação, que acabamos de ler isso. E precisamos nos estimular uns aos outros. Jesus é o sumo sacerdote, e os sacerdotes somos nós que o seguimos. Romanos 8,15. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Éramos escravos do pecado. Não somos mais, fomos libertos. Outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O Senhor nos adotou, nos colocou em sua família. E temos a liberdade de chamarmos de meu Pai. Fomos colocados na família dele, somos filhos. Nós somos filhos de um Deus santo. Ele odeia o pecado. E o pecador que fica escravo nele. Não recebemos espírito de escravidão. Se você está se sentindo para baixo, repreenda isso. Confie em Deus. Ele não nos deu espírito de escravidão. Adoração. Adoração é nos prostrarmos com o rosto em terra, reconhecendo, exaltando a grandeza do Altíssimo e Eterno Deus. Essa é a devoção a ser alcançada, a ser buscada. Amor de Deus. Amor por Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está falando do corpo de Cristo, gente, da igreja. Não podemos confundir a organização humana, falha, pecadora, que dá mau testemunho, chamada igreja, com o organismo daqueles que são nascidos de novo, daqueles que têm temor de Deus, amor por Deus, desejo de estar com Deus, devoção por Deus, comunhão com os irmãos. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. É fruto do Espírito. Amor. E conhece a Deus. Oito. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Como que nós devemos viver aqui na peregrinação? Por meio dele. 10.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós podemos amar a Deus hoje, porque Ele nos amou primeiro. Nós éramos inimigos, transgressores, ofendíamos a santidade de Deus. Estávamos debaixo da ira de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele enviou seu Filho como propiciação. Vamos lembrar que propiciação vem de propiciatório. A tampa do propiciatório, onde o sumo sacerdote colocava o sangue do cordeiro em favor da nação de Israel, para ser propício à nação. E o Senhor enviou seu Filho para ser propício a nós. Só quem teme a Deus pode apreciar o amor de Deus. Quem não teme a Deus não aprecia isso. Porque existe um abismo infinito entre Deus Santo e nós pecadores. Eu já contei isso para vocês, mas eu gosto de repetir isso. Eu fui num casamento na igreja católica e fiquei olhando o pessoal chegando da praça. A gente vai assim, tem a praça bem grande na frente, a porta bem no centro. E eu sentei num lugar que dava para ver aqui, fiquei só olhando. O povo vinha batendo papo e tal. Quando ele punha o pé no primeiro degrau para entrar na igreja, parece que virava um robô. Todos. Uma atitude. Atividade. Os mesmos que entraram assim, na saída era o inverso. Punha o pé para fora e já ligava o fiozinho. Precisamos viver um cristianismo de fato e de verdade. Só quem tem temor de Deus aprecia o amor de Deus. E enxerga esse abismo infinito entre o Deus Santo e nós pecadores. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. Um atributo santo de Deus, sua ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, agora, seremos salvos pela sua vida. Muito mais agora. Na condição que estamos agora. Precisamos confiar nisso. E essa confiança tem que trazer temor, amor, desejo, para colhermos devoção. O amor de Deus é a ponte para a devoção. Para isso é necessário o quê? A atitude. Primeira atitude. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira atitude, entrega. Em relação a Deus, entregue-se a Ele, ofereça-se a Ele.
essa primeira atitude. Ofereça-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira atitude. Segunda atitude, versículo 2. E o versículo 2 vai falar em relação a mim. O versículo 1 falou em relação a Deus. Ofereça-se a Deus. Agora em relação a mim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renove a mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu não tenho provado isso. Eu não tenho sentido isso. Eu não tenho ouvido isso, não tenho participado disso, não tenho... Está faltando atitude, gente. Atitude. Ou seja, não sermos mundanos. Terceira atitude. 1 João, capítulo 4, versículo 19. E a terceira atitude é em relação ao próximo. Lembra que eu falei para vocês que a nossa atitude de fruto do Espírito é em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. Com relação ao próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Próximo versículo. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Objetivo, claro. 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É o mandamento. Puxa, mas viver desse jeito vai ser barra, hein, gente? Vai ser satisfação pura, gente. Paz com Deus. Vocês dormem em paz com o seu travesseiro, tranquilo. Aconteça o que acontecer. É uma peregrinação suave. Tomai sobre vós o meu jugo. Meu jugo é leve e suave. E aprendei de mim. Esse é Jesus. Quanto mais profunda é a nossa percepção do amor de Cristo, mais profunda é a nossa reverência. Precisamos ter uma percepção mais profunda com esses estudos para termos uma reverência mais profunda. Aí vai ficar muito mais agradável tudo. Ler a Bíblia, orar, louvar, estar com os irmãos. Devoção a Deus começa com temor de Deus. A devoção começa com temor de Deus. Tendo em vista a sua majestade e o amor que nos leva à consequente reverência que é devida a Ele. Então, quando nós entendemos o temor de Deus, entendemos também o amor de Deus. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Você está tribulado? Vai ser isso? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Tem essa música, não tem, Paulinho? Quem nos separará? Não tem? Isso, precisamos entender essa, hein? Olha aí.
Versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 9, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para isso, eu temo a Deus, eu amo a Deus, e o meu desejo por Deus é alcançado. A medida da comunhão com Deus é expressa no crescente senhorio do caráter dele em nós. O conhecimento íntimo de Cristo, ele é em muito superior a qualquer coisa que possamos vir a possuir, pois fora de Cristo tudo é refúgio. O desejo por Deus, estar com Ele, é superior a qualquer coisa, que tudo comparado a isso é refúgio. Essa foi a conclusão de Paulo, Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. A condição dele antes como fariseu, como homem projetado na sociedade. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa do que? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo, será que ele está falando de salvação? Não, ele está falando de devoção, do desejo por Deus, de estar com íntima comunhão. É disso que ele está falando. É isso que ele está escrevendo para nós, que está ao nosso alcance. Conhecer na prática Cristo faz o que? Das demais coisas futilidades. E a intimidade com Cristo tem que ser a motivação do nosso viver. Versículo 9. E ser achado nele. Aonde que temos que ser achado? Nele. Desejo por Deus, devoção por Deus. Nele, com ele, intimidade, não tendo justiça própria, como procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Como que eu vou alcançar isso aí? A justiça de Deus baseada na fé. Aí. Versículo 10. Para o quê? Conhecer. E o poder da sua ressurreição. Não foi isso que ele entregou para a igreja? A mensagem do poder sobre a morte? E a comunhão dos seus sofrimentos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, conformando-me com ele na sua morte. Arrebatamento. Morrendo para esse mundo. 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Arrebatamento. Então devemos partilhar com ele poder da ressurreição, sofrimentos, morte para o mundo e ressurreição quanto ao arrebatamento. Isso no que? Na nossa vida cotidiana. Concluindo. Temor, amor, temor, amor e desejo por Deus. Faz com que alcancemos o quê? A devoção por Deus. Precisamos ter o quê? Atitude
representar a Deus nessa peregrinação. Esse representar não é um representar solitário, é de devoção, é com Ele, ao lado dele. Aí a gente pode cantar, né? Que cantamos hoje. Quero sentir-te, quero louvar-te, toca-me, devoção. Amém? Amém. Ok, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Bom, vamos dar os avisos depois. Vamos fazer a oração e aí temos os avisos. Vamos ficar em pé. Ótimo. Ricardo, faz essa oração para a gente. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque pela Sua infinita misericórdia, o Senhor nos alcançou, o Senhor expressou o Teu amor, a Tua graça, quando nós não merecíamos, ó Pai. E nisto consiste o Seu amor, porque o Senhor nos amou quando nós éramos inimigos, quando nós estávamos longe do Senhor, quando nós estávamos reprovados, ó Deus, e mesmo assim o Senhor decidiu, Pai, com alto preço, pagar pela nossa salvação. O Senhor, ó Deus, nos amou, o Senhor deu o que o Senhor tinha de mais precioso, e o que o Senhor espera de nós, ó Pai, é simplesmente algo que pode parecer tão simples, mas é algo essencial na sua relação conosco, que é a comunhão com o Senhor, a nossa devoção, a nossa reverência ao Pai, e sobretudo o amor recíproco, um amor ao Deus que agradece a todo momento pela tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos, ó Pai, em meio às lutas, às tribulações, a entender, ó Pai, que mesmo passando por tudo isso, continuando sendo amados pelo Senhor, ó Deus, continuando, ó Deus, sendo chamados de filhos, ó Pai, e é esse amor, ó Deus, que nos conduz a buscarmos sempre estarmos na Sua presença. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos capacite a buscar a cada dia conhecer mais profundamente o Senhor, a desfrutar, ó Deus, do Seu amor e da Sua graça. Que possamos ser instrumentos do Senhor e dar testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por cada vida que aqui está, por cada família, por aqueles que também nos assistem, ó Pai. Essa palavra possa estar guardada nas nossas mentes, no nosso coração. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, e a superabundante graça de Jesus Cristo, e a presença em nós de Deus o Espírito Santo, seja com cada um de nós, a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Posso sentar um minutinho? Vamos aos nossos avisos. Amanhã, culto em Jesuânia. Dom Lizete está trabalhando fora, não tá? Não? Porque ele falou que talvez não tivesse quarto. Não deu certo? Tá. De qualquer maneira, estaremos lá. Irmãos, estou saindo com o carro, sempre eu e o Louro, né, Louro? Está faltando gente. O Rogério, de vez em quando, dá uns calotinhos na gente também. Ele marca, mas não aparece. Daí, mais ou menos. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Mas não tem problema. Mas a gente vai mudar agora. Isso. Ele está arrumando o emprego. Jaqueline. Vem aqui, Jaqueline. Isso. Não. Aqui. Melhor que a gente. Tá gravando não, né, Demir? Você vai ver. Pai Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, a nossa igreja, com a igreja de Jesuânia, nós estamos começando aí a organizar um retiro para todos os irmãos da igreja.
Então, para que isso aconteça, a gente precisa de alguns pontos. O primeiro ponto é a lista exata de quem vai no retiro. Como que seria esse retiro? Nós estamos querendo fazer no sábado, chegar no local umas 9 horas da manhã, vai ter o culto, depois vai ter algumas programações para a mulher, programações para os homens, algumas dinâmicas, vai ter programação para as crianças, e aí vai ter depois vai ter o almoço do sábado, café da tarde, jantar, que a gente está querendo fazer uma noite de pizza. Aí quem quiser dorme lá no acampamento, né, nesse local, pode dormir. As mulheres, tem um quarto reservado para as mulheres com 2 banheiros e tem barraca para os homens. Quem quiser leva a sua barraca e monte a sua barraca, tá bom? E aí no domingo a gente vai fazer um culto abençoadíssimo também, como todo retiro, com o batismo de alguns membros da igreja. Aí depois vai ter um churrasco do quilo, ok? E a tarde livre para aproveitar a piscina, tem lá uma quadra de vôlei para a gente poder participar. Para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso é o nome de todas as pessoas que querem participar. Claro que a gente sabe que tem previsto, alguns que vão poder ficar para dormir, outros que não vão querer dormir. Isso tudo a gente vai aí organizar. Outras coisas, eu estou com uma cirurgia pré-marcada. O pastor Davi quer que eu faça o retiro antes, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas eu também preciso de ajuda de todo mundo. Por quê? Precisa de gente para cozinhar, precisa de homens para carregar as coisas, precisa um monte de coisa, né? Um retiro envolve um monte de coisa. E eu acho muito legal que é uma maneira aí da igreja estar se envolvendo, da gente tendo mais comunhão, da gente ficando mais pertinho de todo mundo, porque às vezes a gente só se vê aqui na igreja rapidinho, né? Então eu acho que vai ser um momento bem legal, importante para a nossa igreja, igual hoje a igreja se cheia, tão gostoso a gente estar todo mundo junto. Então vamos tentar fazer esses 2 dias aí bem abençoados, né? Primeira oração de todo mundo, para que Deus esteja no controle. Estamos andando na direção de talvez dia 17, Isso, de abril. Nós estamos pensando, programando a data dia 16, é um sábado, dia 17. Eu fui olhar no calendário, dia 17 é domingo de Páscoa. É domingo de Páscoa? É. Melhor ainda, aniversário da igreja. Então, e vai ser bênção, né? Para você fizer o batismo, acho que é legal. Então, vamos programar aí para essa data, 16 e 17. Então, o local, eu estou em 2 locais para resolver. Eu vou passar para o pastor Davi, para o pastor Donizete, o Ricardo, para eles resolverem o local, mas vai ser ou no sítio que foi da última vez, do Elcinho, quem estava, ou vai ser lá no sítio do Sandro, no Estação Baden. É um dos 2 locais que a gente está para resolver, tá? Custo. Na verdade, como a gente vai fazer café da manhã, o almoço do sábado, então aproximadamente o custo vai ser só um churrasco, né, Davi? Que a gente vai fazer igual da última vez. Cada um levar um quilo de carne, um prato, uma salada, um arroz, né, um prato, não sei, a Maria, um refrigerante. É isso, mais ou menos. A igreja vai fazer o almoço no sábado e eu tô acertando perto de todo mundo pra gente fazer os cafés aí, tá? Bolo, café, viu, irmão? Mas eu acho que vai ser um momento bem especial, tá? Eu falei de dormir aí, assim, o pastor Donizete foi o primeiro, falou, eu vou pra dormir. Então a Márcia já cobra para a barraquinha dela e ela vai pra dormir. Eu também, se Deus abençoar, eu não tiver operado ainda e eu estiver aqui, eu vou pra dormir também. Vou levar minha barraquinha, eu gosto de estar lá. Porque à noite a gente pode fazer uma fogueira, Paulinho pode participar com nós, que eu sei que gosta de acampar, para fazer um louvorzão lá pra gente, vai ser um prazer. Tá bom, gente? Acho que vai ser um final de semana massa aí, pra todo mundo junto. Obrigada. Joia. E os avisos normais, né? Ok, gente? Chamar a atenção